Nesse vídeo você vai conhecer o melhor de Milão em 3 dias, a incrível Duomo, o estádio San Siro, o bairro de Navigli e um bate-volta para Lugano na Suíça, e até a última ceia de Leonardo da Vinci. Então já se inscreve no canal, porque aqui no Fora da Mala você encontra roteiros completos pela Europa. Chegamos em Milão por volta das 14 horas, bem no horário do check-in no hotel. Só deixamos as malas e já saímos para bater perna. A escolha do hotel foi estratégica. Ficamos hospedados no Hotel Soperga, que fica bem próximo da estação central, o que dá fácil acesso de metrô a vários pontos turísticos de Milão. E também saem os trens que faremos um bate-volta para Lugano, na Suíça, além de sair o trem do nosso próximo destino. Fizemos a reserva do hotel pelo Booking e as 2 diárias ficaram R$ 1.152, mais os impostos e taxas. Pensando que Milão não é uma cidade barata, o hotel é bem localizado, até que o preço é razoável. E calma, porque hoje ainda vamos conhecer a famosa Duomo de Milão e terminar o dia vendo ela iluminada à noite. E a primeira impressão da cidade já começa impactando na estação central, considerada uma das mais bonitas da Europa. Inaugurada em 1931, a estação mistura estilos arquitetônicos gigantescos e cheios de detalhes, com um visual que lembra até um palácio. São enormes colunas, esculturas espalhadas pela fachada e um salão principal que chama atenção pela grandiosidade. Além de ser uma das estações mais importantes da Itália, ela conecta Milão a várias cidades do país e também destinos internacionais como a Suíça. Mas o nosso objetivo nesse momento era outro. Queríamos almoçar, porque só estávamos com o café servido no avião. A estação central possui diversas opções gastronômicas. Escolhemos o Five Guys pela praticidade, pois queremos conhecer logo a cidade. Logo em seguida, pegamos o metrô e fomos direto a um dos locais mais aguardados por nós, a Duomo de Milão. Chegar na Piazza del Duomo é aquele momento em que a viagem realmente começa. A catedral é gigantesca, cheia de detalhes e impossível não ficar olhando por vários minutos. Se você gosta desse tipo de roteiro completo pela Europa, já deixa o like porque ajuda muito o canal. A catedral começou a ser construída no século XIV e levou cerca de 500 anos para ficar pronta. Cada detalhe da fachada parece ter sido esculpido com perfeição. São milhares de estátuas espalhadas pela construção, além das famosas torres pontiagudas que transformaram a Duomo em uma das igrejas mais icônicas do mundo.
lado da Duomo fica outro símbolo clássico de Milão, a Galeria Vittorio Emanuele II. Inaugurada no século XIX, ela é considerada um dos shoppings mais antigos do mundo e impressiona muito mais pela arquitetura do que pelas lojas. O teto de vidro em formato de cúpula deixa a iluminação natural entrar e transforma o lugar em uma verdadeira obra de arte. Aqui estão algumas das marcas de luxo mais famosas do mundo, além de cafés históricos e restaurantes tradicionais. Mesmo para quem não pretende fazer compras, caminhar pela galeria já vale a visita. Cada detalhe do chão, das paredes e do teto chama a atenção. Okay, now about Um dos pontos mais famosos fica no Mosaico do Touro, onde turistas giram o calcanhar para trazer sorte e garantir o retorno a Milão. E a galeria conecta diretamente a Piazza del Duomo à Piazza della Scala, funcionando quase como um corredor histórico no coração da cidade. Aqui na Piazza della Scala fica um dos teatros de ópera mais famosos do mundo e também o monumento dedicado a Leonardo da Vinci. O monumento foi inaugurado no século XIX em homenagem a um dos maiores gênios da história, que teve uma forte ligação com a cidade de Milão durante o período da Renascença. E é impossível passar por aqui sem lembrar que foi em Milão que Leonardo criou uma de suas obras mais famosas, A Última Ceia. Mesmo estando na Itália, famosa pelos cafés tradicionais, esse Starbucks de Milão virou atração turística. Vale a pena entrar, nem que seja só para conhecer o ambiente.
Aproveitando que a viagem foi em abril, primavera na Europa, e o dia demora a escurecer, ainda deu tempo de caminhar em direção ao Castelo Sforzesco. A construção original começou no século XIV e, ao longo dos anos, o castelo foi ampliado e transformado na residência da poderosa família Sforza, que governou Milão durante o período da Renascença. Além da arquitetura imponente, o castelo teve participação importante na história da cidade, sobrevivendo a guerras, invasões e grandes transformações ao longo do século. Hoje, o castelo abriga museus, galerias de arte e exposições históricas, atraindo visitantes do mundo inteiro. A entrada para os pátios e áreas externas é gratuita, então já dá para conhecer boa parte do castelo sem pagar nada. Agora, para visitar os museus internos, o ingresso custa a partir de 5 euros, podendo chegar a 10 euros nas opções com audioguia. E uma dica importante: a entrada dos museus é gratuita no primeiro domingo do mês e também na primeira e terceira terça-feira a partir das 2 da tarde. O castelo funciona todos os dias das 7 da manhã até as 19h30 nas áreas externas. Já os museus abrem de terça a domingo, das 10 da manhã até as 17h30, com última entrada às 17 horas. Às segundas-feiras, os museus ficam fechados. Como aproveitamos um tempo livre para antecipar o castelo e chegamos após as 19h30, não pudemos entrar na área dos jardins, mas deu para aproveitar a parte externa e será possível retornar outro dia para conhecer por dentro. Mais tarde, voltamos a Duomo para ver a iluminação à noite. Se essa vista já valeu o vídeo, se inscreve no canal, porque amanhã ainda vamos cruzar a fronteira para conhecer Lugano, na Suíça.
No nosso segundo dia em Milão, o roteiro sai da Itália por algumas horas para conhecer Lugano, uma cidade suíça cercada por montanhas e um lindo lago. Mas os detalhes desse passeio você vai ver em um vídeo dedicado somente a esse lugar incrível. Na volta de Lugano, fomos novamente ao Castelo Sforzesco para conhecer ele por dentro. É tipo um arco de triunfo. Agora estamos chegando a um dos lugares mais importantes da história da arte mundial, a Igreja Santa Maria delle Grazie. Construída no século XV, a igreja mistura elementos renascentistas e góticos, e ficou conhecida mundialmente por abrigar uma das obras mais famosas já criadas, A Última Ceia de Leonardo da Vinci. A pintura foi feita entre os anos de 1495 e 1498, diretamente na parede do refeitório do convento, retratando o momento em que Jesus anuncia que um dos apóstolos iria traí-lo. O mais impressionante é a quantidade de detalhes e expressões captadas por Leonardo, algo extremamente inovador para a época. Hoje, o número de visitantes é bastante controlado para proteger a pintura. Você precisa comprar o ingresso com bastante antecedência. O ingresso custa 15 euros no site oficial e a visita acontece de terça a domingo, das 8h15 às 19 horas, com última entrada às 18h45. Agora, eu vou te mostrar só um pouquinho do que você vai ver lá dentro, porque é proibido filmar lá. As fotos são permitidas.
Essa é a parte interna da igreja. Para terminar o segundo dia, nada melhor do que caminhar por Navigli, o bairro mais charmoso e boêmio de Milão. Você moraria em uma cidade assim? Comenta aqui embaixo. A região é famosa pelos canais que cortam o bairro e criam um cenário completamente diferente do restante da cidade. Esses canais foram desenvolvidos séculos atrás para ajudar no transporte de mercadorias e, segundo alguns historiadores, Leonardo da Vinci participou de estudos para melhorar o sistema hidráulico da região. Hoje, Navigli virou um dos principais pontos de encontro de moradores e turistas, especialmente no fim da tarde e durante a noite. As margens dos canais ficam cheias de restaurantes, bares, cafés e pequenas lojas, criando um clima muito mais descontraído e boêmio. Começamos o último dia em Milão visitando um dos estádios mais icônicos do futebol mundial, San Siro. Mas os detalhes desse tour você pode conferir no vídeo dedicado a esse passeio, que já está disponível no canal. E para fechar Milão com chave de ouro, voltamos a Duomo para conhecê-la por dentro. Depois de admirar a Duomo por fora durante toda a viagem, chegou a hora de conhecer o interior de uma das catedrais mais impressionantes do mundo. Logo na entrada, o tamanho das colunas e a altura do teto já chamam a atenção. O ambiente é enorme, silencioso e cheio de detalhes espalhados por todos os lados. A visita costuma acontecer diariamente, geralmente entre 9 da manhã e 19 horas, mas os horários podem mudar dependendo da época do ano e de eventos religiosos. Os ingressos variam conforme a área de visitação escolhida. Optamos pela opção mais barata, que dá direito à visita na Duomo mais o museu, que custou 10 euros. Não conseguimos visitar o museu, pois estávamos com pouco tempo. Já tínhamos a passagem comprada para o próximo destino, mas aproveitamos bem a Duomo, que era o nosso foco. Uma dica importante:
Para entrar, é necessário seguir regras de vestimenta, evitando roupas muito curtas ou ombros descobertos. Uma curiosidade muito interessante da Duomo de Milão é que a catedral guarda uma relíquia que, segundo a tradição cristã, seria um dos pregos usados na crucificação de Jesus. Esse prego fica no alto da nave central, dentro de um pequeno receptáculo iluminado por uma luz vermelha. E assim termina nossa passagem por Milão. Mas a viagem pela Europa continua. Os próximos destinos já estão chegando aqui no canal, com novos roteiros, dicas e experiências reais para ajudar quem sonha em conhecer o continente. Então aproveita para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho, para não perder os próximos episódios dessa aventura pela Europa.